Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Se você é vascaíno, lógico que não, né? Mas o Rubem Leão está aqui comigo, vai me ajudar a comentar o jogo. Mais uma derrota do Vasco da Gama no campeonato. Será que foi tão ruim assim? Será que não se salva nada desta partida? Então, Rubem Leão, comentarista titular da Super Rádio Tupi, esteve ao meu lado com Jota Santiago, com Marco Vasconcelos, e a gente acompanhou um jogo que a gente esperava, principalmente pelo início do segundo tempo, que o Vasco apresentasse um bom futebol, mas não foi isso que aconteceu. Então, já, Rubem Leão participa aqui comigo. Antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, e também peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho aqui embaixo, e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são interessantes, são legais, e para que ele possa, então, espalhar para mais gente também. Depois da vinheta, Rubem Leão vai comentar comigo a derrota do Vasco da Gama. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Tá aqui o meu amigo Rubem Leão. Tá tudo bem, Leão? Tudo bem, né? Poderia estar melhor. Né? Com certeza, né? Se o Vasco tivesse vencido o jogo, a situação seria melhor para todos nós aqui do Rio de Janeiro. Se o Vasco começasse a sua reação para sair do Z4. Ficou adiado esse início de reação do Vasco para o próximo jogo. Então vamos começar pela escalação do Ramon Dias, que começou com 3 zagueiros, né? E dos contratados, o Praxedes e o Sebastião Ferreira foram titulares. O Paulinho entrou no segundo tempo. O que você achou no primeiro tempo com 3 zagueiros? Olha, não deu a consistência que o técnico esperava, eu acredito nisso. Por quê? Porque no primeiro tempo, todo o primeiro tempo, o Corinthians atacou e encontrou espaços, né, no posicionamento do Vasco, principalmente ali perto da meia-lua, na intermediária, na direção da meia-lua. O Corinthians chegava ali com facilidade, sempre tendo alguém livre para receber a bola, distribuir o jogo, enfiando entre os zagueiros ou até chutando a gol, né? Aconteceu isso. A jogada do gol, por exemplo, né, foi uma bela jogada, mas o Renato Augusto deu um toquezinho e tinha o jogador do Corinthians completamente livre na entrada da área. Michael. Né? E se você botar 3 zagueiros e mais o Medel ali na marcação... 4 zagueiros. Não pode ter um jogador do adversário livre na meia-lua. Então tem alguma coisa errada. Por que isso? O 3-5-2 é um belo modelo de jogo, só que tem que ser muito bem treinado. 3 zagueiros, aconteceu com o Vasco. Uns deram cabeçadas no outro. Os 3 zagueiros têm que estar muito bem entrosados com o goleiro, tem que estar muito bem entrosado com o volante que vai ficar plantado e com os jogadores das alas, aquele ir e vir para, inclusive, um dos 3 zagueiros fazer a cobertura quando for necessário. E percebeu-se, né, que o time do Vasco não estava tão treinado assim no esquema 3-5-2, por isso não deu o resultado esperado pelo técnico. É tanto que ele vem para o segundo tempo, ele tira o Puma Rodrigues, coloca o Orediano, ele tira o Jair, bota o Paulinho e tirou o Figueiredo e botou o Gabriel Peck. E o segundo tempo, o início do segundo tempo do Vasco já foi muito melhor. O Vasco começou a ter a posse de bola, velocidade, movimentação, mobilidade, criou espaços no sistema defensivo do Corinthians, coisa que não fez no primeiro tempo, e o Vasco começou a ameaçar. O Vasco da Gama foi melhor até tomar o gol. O segundo gol, quando todos esperavam que o Vasco fizesse o gol de empate, porque o Vasco estava melhor, não digo dominando inteiramente o Corinthians, mas estava criando mais chances, né? Mais posse de bola. O jogo era mais do Vasco do que o do Corinthians, que não conseguia fazer a marcação que havia feito no primeiro tempo. Mas acontece que num vacilo, sempre tem um vacilo, um erro técnico e tal, veio o segundo gol, aí ficou mais difícil para o Vasco. Mesmo assim, os gols do Corinthians, 1
aos 18 do primeiro tempo do Maicon, que você já analisou muito bem, a facilidade como foi bater em gol. Aos 16, o Yuri Alberto também faz o gol dele. Aí o Vasco segue em cima do Corinthians e o Gabriel Peck consegue fazer o gol numa bonita jogada do Luca Orediano. Aliás, o Luca Orediano pode-se dizer que foi uma das coisas boas do jogo pelo lado do Vasco da Gama. É isso, Rubem? Ele jogou hoje no segundo tempo, que ele entrou no segundo tempo, o que se esperava que ele jogasse desde que chegou aqui. Então foi o melhor momento de Orediano no Vasco da Gama, embora o Vasco tenha perdido, foi esse segundo tempo contra o Corinthians. Ali se viu um outro jogador, parecia um outro jogador, muita disposição, bons passes, viradas de jogo e a bola enfiada entre a zaga do Corinthians. Você tem que ter categoria para dar esse tipo de passe. E ele chegou por trás do zagueiro, que a bola passou entre os dois, tirou do goleiro e fez o gol, o Peck, com a habilidade dele. Eu não sei por que os técnicos botam o Peck no banco. Eu também não sei muito por quê. Agora, o Luca Orediano foi a coisa boa, eu gosto de brincar, estreou finalmente com a camisa do Vasco da Gama, e ali, naquele momento, 25 minutos, o gol do Gabriel Peck, todos nós nos enchemos de esperança de que o Vasco ia reagir na partida. Mas 2 minutos após, não chega nem a ser 2 minutos, porque o pênalti foi cobrado, com 1 minuto após o gol, o Carabarral foi tentar fazer uma finta próximo da área, perde a bola e, na sequência, a bola toca na mão do Miranda, que faz o pênalti, e aí o árbitro deu o pênalti e foi uma ducha de água fria nas pretensões do Vasco da Gama, ao seu sentir? Foi. E outra coisa, tem acontecido isso muito com o Vasco. O Vasco tem perdido os jogos por falhas técnicas individuais. No outro dia, o Puma caiu da bola. Inexplicavelmente, ele caiu da bola. No jogo anterior, o Atlético Paranaense. Aí tomaram a bola, contra-ataque, pegaram a defesa do Vasco completamente mal posicionada e o Vasco tomou o gol lá e perdeu o jogo. Contra o Flamengo, o primeiro gol do Flamengo, se não me engano, é o do Pulgar, Eric Pulgar, foi uma bola errada do Orediano que tinha vindo na lateral, deu errado, ele toma a bola e acerta um bonito gol. Exato, você pode ver que o Vasco, a maioria dos jogos que ele perdeu, foi em consequência daquele erro técnico e individual. O jogador, não sei se vai querer fazer uma coisa que não sabe e acaba se perdendo, né? Eu tinha um colega lá de linha de passe e quando a gente ia rachar, ele falava o seguinte, quando você começava a enfeitar e perdia a bola, ele, olha, você dando o bico já é complicado, se quiser fazer classe é pior ainda, não vai dar certo. Tem hora que você tem que jogar o feijão com arroz e dar um bico na bola. Vamos analisar aqui. Léo Jardim, teve culpa nos gols? Não, um pênalti, o outro não. Hoje nenhuma saída errada. Fez até uma bela defesa antes. Teve. Também o Corinthians chutou, mas não chutou também com tanta eficácia assim, não. Né? Foi a mesma coisa do Vasco. Os arremates, né, os chutes, as finalizações não foram em grande quantidade, nem de um time, nem do outro. Tiveram posse de bola, mas mais inoperante do que operante. O nosso Marco Vasconcelos aqui da Tupi, ele é a favor do Paulo Henrique como titular na lateral direita e não o Puma Rodrigues. Puma realmente está deixando a desejar, principalmente no setor defensivo? Eu acho que se o Vasco quiser fazer um grande time, o Puma está fora. Né? Mesmo sendo o lateral da seleção do Uruguai? Mesmo sendo lateral. Só para comparar, né? O Varela também é lateral da seleção uruguaia, não é? É reserva do Flamengo também. Então, ou seja, o Uruguai tem os mesmos problemas do que nós na seleção na lateral direita. Mas em dobro, né? O Vasco tem um só que é o Puma, o Flamengo tem um só que é o Varela. O Uruguai tem os dois lá, a complicação é maior. Capaz, Léo. Não comprometeram. Eu acho que falharam ali no segundo gol do Corinthians, porque o Yuri conseguiu ficar livre entre jogadores do Vasco. Só tinha jogador do Vasco e ele ficou livre, ele fez todos os movimentos, ajeitou o corpo, olhou para bater e ninguém chegou. Não adianta você ter 10 jogadores dentro da área se ninguém toma iniciativa de brecar a ação dos adversários. Né? Medel, o que te pareceu o Medel?
O Medel é o cara que fica cercando ali na frente. Ainda, em alguns momentos, a gente vê ele mal posicionado. Isso requer o quê? Um treinamento, um posicionamento, sequência de jogos, porque isso foi a primeira vez que esse time jogou junto. Esse time, os jogadores nem se conheciam, nem jogaram contra. Estou aqui no time A, vou jogar contra o time B. Não teve isso. Jogadores completamente estranhos um para o outro. Isso, no futebol, que é association, isso demora um pouco. Né? Eu vou te perguntar pelo Paulinho, que entrou no segundo tempo. Há uma expectativa grande, por ser um jogador que sabe jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo meio, sabe levar bolas, sabe chegar. Lógico que falta muito. Talvez a nossa pressa de querer resultados positivos possa nos atropelar, né? Isso. Não, o Paulinho tem que dar um tempo para ele. Por exemplo, se você for comparar os que entraram junto com ele, o Peck e o Orediano, arrebentaram. Peck e o Orediano jogaram bem, apesar da derrota. E o Paulinho ficou ali meio na água de salsicha, né? Não comprometeu, mas também não criou nada. Está fora de forma também. Está fora de forma e falta o entrosamento, falta saber o que vai fazer, né? Se tiver uma continuidade, provavelmente ele vai chegar à titularidade aí no time do Vasco, pelo que é falado dele, né? Porque pelas recomendações que já fizeram em relação a ele. E o Sebastião Ferreira, o pessoal conheceu ele no avião. Esse aí, com certeza. E outra coisa, teve uma boa chance, mas bateu. Mas isso acontece, o cara também não pode acertar todas, né? A gente também é outro que depende desse entrosamento do Vasco, da continuidade de jogos. Isso aí você não pode negar. Fato, né? Agora você vê, nós estamos na 17ª rodada. Estamos falando de estreias do Vasco. Quer dizer, a estreia requer, como nós estamos falando, de uma continuidade de jogos. Isso Faltam, aí vai para a 21ª, vai para a 23ª e tal, essa continuidade. O acerto do Vasco tem que ser mais rápido do que o que normalmente acontece. Para terminar as análises dos atletas, o Figueiredo foi substituído pelo Peck. O Figueiredo tem um problema, ele corre demais, ele corre desnecessariamente, ele quer estar em todos os lugares. Isso aí é consequência de um desentrosamento da equipe como um todo? Mas mesmo assim ele poderia, não digo se poupar, mas deixar de correr de forma desnecessária. Ele se cansa à toa. Ele é um bom jogador, ele bateu uma bola boa da entrada da área, que ele tem um chute forte, mas não é só forte de isolar. Ele tem um chute forte com direção, né? Melhor do que vários outros aí. Então é um jogador que não pode ficar longe da área, ele não pode ir marcar na intermediária do Vasco essa correria. Depois ele vem correndo, ele marcando a saída de bola, tudo bem, todo atacante marca, mas passar daí, recuar mais do que isso, eu acho uma perda de possibilidade de chute a gol. Para a gente terminar, Rubem, que mensagem você passa para o torcedor do Vasco da Gama? Seu coração também é Vasco, mas lógico que aqui nós estamos analisando sem a emoção, com a razão. A situação do Vasco é complicada, é desesperadora. O que você vislumbra para o Vasco ainda nesse Brasileiro? Não, a situação do Vasco, se você vê toda a atuação agora, e vai ter que ter mais um tempo, que nós falamos aqui, para esse entrosamento, para o conjunto, o conhecimento dos jogadores, a situação é perigosa. É perigosa. Agora, há possibilidade de uma reação? Agora, para o Vasco não pode acontecer o que vinha acontecendo nessas duas últimas rodadas. Os times que estavam ali no Z4 e na beirada do Z4 ganharam os seus jogos e o Vasco perdeu. O Santos perdeu para o Fluminense, né? Segurou. Quem mais está por ali? A gente tem que ver agora o Bahia. Tem jogo amanhã também e tal, né? Tem o Goiás que joga com o Grêmio em casa. Então, quer dizer, o Vasco... O Corinthians, que poderia ser um direto aí, ganhou. Já saiu, ganhou, já subiu e subiu na pontuação. Então, o Vasco tem que primeiro fazer o dele, ganhar os jogos. E segundo, dar a sorte que o azar que ele deu agora, que os concorrentes diretos ali, os rivais diretos ganharam e o Vasco perdeu, agora os outros têm que perder e o Vasco ganhar. Tem que chegar nessa fase aí também para poder ter uma grande esperança e depois uma certeza de permanência na primeira divisão. Infelizmente, para a grande torcida do Vasco, o Vasco da Gama tem como meta chegar em 16º lugar. É isso aí. Minha gente,
a opinião de vocês, né? Depois de ouvir aqui o Rubem Leão, a nossa opinião também, e o que vocês estão esperando da sequência desse Vasco da Gama. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao Rubem Leão, pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha, porque esse joinha o YouTube entende que o like, o vídeo é bacana, é importante, e aí ele sai recomendando para um monte de gente. Peço então para você dar o joinha no nosso trabalho aqui. Rubem Leão, um abraço, obrigado. É sempre um prazer, sempre à disposição do amigo. Obrigado, obrigado. Rubem Leão é extremamente carinhoso, é uma amizade de 30, quase 40 anos já, hein? Nós vamos chegar aí. 40 anos é bodas de quem? Vou perguntar para o nosso Heleno Rotaro. É isso, ele sabe isso aí. Mas é bastante tempo, realmente. Graças a Deus. E sou muito feliz de ter uma amizade como essa, um presente do Papai do Céu. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Rubem Leão e Wellington Campos.